Anime. Por que é tão ruim deixar meu filho ver anime? Várias mães me perguntaram esses últimos tempos sobre anime e eu resolvi gravar um vídeo para vocês. Bueno, eu anotei várias coisas aqui para conversar porque eu acho que é um assunto muito importante. Gente, alguns pais me perguntam assim, Renata, olha só, por que o exagero do anime, né? Porque tem tanta gente que condena, enfim. Gente, a questão não é condenar, porque o anime nada mais é do que um desenho japonês, certo? Tem uma temática importante de filme num conteúdo mostrado num desenho, né? Que é aquele formato do japonês. Mas a questão não é essa. A questão é que as histórias dos animes são histórias com conteúdos muito pesados. Dentre eles, sexualidade, violência, medo, que mais que eu anotei aqui para mostrar para vocês, né? E eu quero explicar um pouquinho sobre isso para a gente sair do figurado e sair daquela questão assim, ai, a Renata não gosta de anime. Não é isso, né? Até existem histórias bacanas em formato de anime, porém, são histórias muito carregadas de sofrimento, de violência, né? Vários pacientes me falam assim que eles veem anime, daqui a pouco eles começam a se observar que eles estão mais agitados, que eles estão mais amedrontados, que eles estão com mais sensação de tristeza na vida. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que seja qualquer filme, qualquer desenho, qualquer história, qualquer livro que se leia, nós temos que adaptar a leitura ou o assistir esse programa com a idade cronológica do nosso filho. Não é à toa que existe um monte de pessoas que passam o dia vendo as programações para estabelecer as idades. Por que se estabelece idade? Porque existem conteúdos que com 10 anos, por exemplo, eles não têm maturidade ainda para digerir, mas talvez com 12 já tenham. Outros conteúdos com 12 ainda são muito novinhos, mas com 15 já tem, entende? Outros conteúdos de mais de terror, assim, que com 15, com 14, com 13 ainda mexe muito com os sentimentos primários deles, mas que com 18, 17, né, já conseguem digerir um pouco melhor. Então vamos pensar assim, né? A questão importante dos animes é trazer conteúdos de muito suspense e muito medo, tá? Medo tanto de morte quanto de perder pessoas importantes. Trazer questões muito voltadas para sofrimento interno, como confiança básica, como confiança em figuras, né? É muito comum em animes pessoas que são muito confiáveis, como mães, como família, como professor, como amigos próximos, virarem demônios, virarem influenciados por outras forças sobrenaturais e virarem traidores para eles. Então, figuras importantes de criação, figuras importantes de segurança básica, acabam se transformando nessas histórias em pessoas persecutórias, em pessoas que vão fazer mal para eles ou vão, inclusive, buscar a morte deles. Então, de novo, gente, isso para alguém com 16, 18 anos, passa tranquilo. Eles conseguem digerir, até porque eles já conseguem ver filme de terror, por exemplo. Agora, bota isso para 10, 12 anos, começa a entrar uma agitação, uma ansiedade, um medo, um pânico por coisas que eles não conseguem ligar ao anime. Aí vamos mais um pouquinho. Existem vários níveis de anime, né? Desde o Naruto, por exemplo, que é uma história um pouco mais tranquila, até outras histórias como, anotei aqui para falar para vocês, ó, The Promised Neverland. É um anime que traz uma história, por exemplo, de crianças num orfanato que passam por inúmeras agressões e risco de morte, coisas assim, perdas de amigos, abrir mão de alguns amigos em prol de um objetivo futuro, né? Um anime, por exemplo, que coloca crianças em pânico. Outro,
The Death Note. Esse eu mesma vi, tá? Eu posso falar de cadeira para vocês. É um conteúdo muito bacana até para adultos, para grandes, mas nunca para pequenos. Porque Death Note nada mais é do que colocar nome de pessoas que eu quero que morra num livro e depois que eu escrevi, essa pessoa morre, entende? Então, traz a coparticipação, né, no traçar o fim para outra pessoa, traz a questão de que se a pessoa não me agrada, eu quero mais é que ela morra, não tem uma saída para alguns problemas de relacionamento, né? Então, essas questões são questões muito importantes. Aí eu vou voltar para o Naruto, que as pessoas me perguntam muito, né? O Naruto, ele é um desenho, ele é um anime muito mais tranquilo do que esses outros que eu tô trazendo para vocês. Porém, todos os animes trazem conteúdos de muito sofrimento. Uma coisa é eles verem Avengers, né? É eles verem os Vingadores, que trazem um sofrimento, mas é um sofrimento que tá num mundo real, entende? Tá num mundo em que eles, assim, eles conseguem viver aquilo, né? Eles conseguem levar para uma característica de super-herói, mas eles sabem que aquilo não é aplicável na vida deles. Os animes levam para coisas sobrenaturais, assim, demônios, forças, né, importantes que mudam pessoas, mudam o amor para ódio, mudam a proteção para desproteção. Então, leva para um terreno muito sobrenatural que faz com que eles criem medos que não tá na realidade. E quando o medo não tá na realidade, ele fica solto, ele fica desprendido do medo real. O que faz com isso? Não faz eles ficarem agitados na hora que eles estão vendo anime. Não faz eles ficarem agitados na hora que eles estão se relacionando com os amigos. Mas faz eles terem medo na hora de dormir. Faz eles terem sentimentos que não estão ligados, não estão conectados, entende? Por exemplo, dá um pânico. Não sabe nem por que tá com pânico, mas tá com pânico. Começa a destratar a mãe, destratar pai, destratar irmãos. Por quê? Porque pessoas que teoricamente eram muito importantes e muito participativas afetivamente na vida dele, podem virar traidores. Ah, não é diretamente, não é uma coisa muito bate e volta. Não, tudo depende da idade. E aí, aqui eu entro, e eu quero deixar bem claro para vocês que existem um monte de pessoas que gostam de anime. E eu não tô falando contra essas pessoas. O que eu tô querendo dizer para vocês é que, como tudo na vida, precisa ter um limite de classificação de idade. E o limite de classificação de idade dos animes é incompatível com o desenvolvimento dos nossos filhos, né? Então, tá, tem gente que gosta de viver altas emoções, assim, de sentimentos em filmes. É uma questão de gosto, desde que já tenha maturidade suficiente para conseguir digerir todo esse sofrimento, todo esse medo, todo esse pavor, toda essa paranoia de achar que tem alguém atacando eles por trás ou armando coisas para as coisas darem errado na vida deles, desde que tudo isso venha em idades em que eles tenham maturidade para digerir e não penetrar na construção de personalidade deles. Então, isso, gente, é muito importante. Vale pensar que vocês têm que observar os animes que os filhos de vocês estão querendo olhar, assim como vocês observam qualquer outra programação de televisão que os filhos de vocês assistem, né? Seja sobre sexualidade, seja sobre violência, seja sobre medo exacerbado e seja sobre vivências de sentimentos que eles não estão dando conta. Beleza? Fica a dica.